Abra em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Aqueles que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas, ou de alimento, ou de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-te, alimente-se, até se satisfazer, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, esta é morta. Mas alguém dirá, você tem fé? E eu te digo, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios crêem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obra ela é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por Deus, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como a obra estavam atuando juntas, e a fé aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as Escrituras, que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias, e os fez sair por outro caminho. Assim como o corpo em espírito está morto, também a fé sem obras ela é morta. Feche tua Bíblia. Feche teus olhos, quero olhar com você. Espírito Santo, adorado é o teu nome. Venha sobre este lugar, Pai. Precisamos ouvir a sua voz. Ministre o nosso coração. Trabalhe em nós. Fica à vontade entre nós. Toma cativa a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir da sua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Pode deixar só essas luzes aqui. Cadê o Ângelo Sam? Para fazer um fundo aqui no violão. Pode pagar essas daqui, Mar. Pode deixar só essas daqui, por causa da filmagem. Eu gostaria de tratar uma palavra com vocês, que o Senhor já tem falado comigo há alguns dias. E essa palavra, eu quero que você guarde no teu coração. Ô louco, Filipão, você de novo pregando? É, eu de novo pregando. Mas eu quero falar algo que está no meu coração já há alguns dias, algumas semanas, e eu tenho praticado isso, e isso tem mexido comigo. E eu quero compartilhar com vocês essa palavra. Não sei se você percebeu, mas há duas semanas nós viemos falando sobre a igreja, sobre você, sobre você. Nós falamos na primeira semana sobre, ainda trouxe até o exemplo, né, do Guardião da Galáxia, não, esqueci o nome do menino, da igreja que era representada pelo Thor, é porque o menino está falando do Guardião da Galáxia, eu esqueci. Representada pelo Thor, aquela foto dele gordão, vocês lembram? Ele representado ali e tal. Faz um fundo pra mim, mano. Bem de boa, bem suave, bem tranquilo, bem gospel.
representando a igreja, estava dormindo, representando a gente, e o diabo lá como Thanos, vocês não estão lembrando? Estão trazendo a memória? Ele representava isso, e aí nós falamos na semana passada sobre tempo, que nós precisamos usar muito bem o nosso tempo, que nós precisamos estar já alinhado, estar preparado. Estão lembrados? Usei o exemplo do De Volta para o Futuro, que a gente não pode mudar o passado, mas sim viver o presente e mudar o nosso, que vai mudar o nosso futuro. E hoje eu quero falar com vocês algo que tem mexido muito comigo em relação a este texto. E com todos que eu conversei essa semana, deputado Rodrigo, com todos que eu conversei essa semana, parecia que era a mesma coisa. A abertura foi em cima do quê? De ação. A palavra que o John trouxe em relação à oferta foi sobre o quê? Ação, atitude. Eu falei, nossa, cara, Jesus está nesse negócio, Jesus está nessa parada. E eu quero falar com vocês hoje sobre atitude, sobre ação. E quando eu estava preparando essa palavra, eu comecei a pensar em algumas coisas. E a primeira coisa que veio no meu coração, o primeiro cara que veio no meu coração, foi o Capitão Nascimento. Vocês já assistiram Tropa de Elite ou não? Quantos já assistiu? Pode levantar a mão, você pode participar. Quase todo mundo assistiu Tropa de Elite. Mas o que tem a ver com atitude? Logo no começo do filme, está lá todo mundo, né, no baile funk. E o que acontece lá? Há uma morte. E aí chega a polícia, chega a outra. Não, esse aqui não é seu distrito. Não, esse aqui é seu distrito. Não, isso aqui, o vagabundo está lá em cima lá. Que não sei o quê, aquela confusão. Capitão Nascimento chega. Estufou o peitinho dele. Pá. Ele chega e a frase é a seguinte: não vai subir ninguém. Vocês lembram disso ou não? Não vai subir ninguém. É isso que ele falou. Não vai subir ninguém. Cara, na hora eu falei assim, mano, esse cara é um cara de atitude. Na hora. Falei, mano do céu. Lembrei desse cara. Porque ele estava usando de uma autoridade, certo? Ele era do batalhão de operações especiais. Ele era outro nível. E ali ele usa uma autoridade que ele tinha como comando. Ele tinha autoridade naquele momento. Mas para exercer a sua autoridade, ele usou uma atitude. E todo mundo fez o quê? Baixou a bola, velho. E ele subiu e fez um regaço, até pegar o baiano. E o que acontece? É a mesma coisa comigo e com você. Tiago está falando isso na palavra, brother. Ele está falando aqui que a fé sem obra não é nada. Ou seja, a fé sem a sua atitude não vale de nada. A gente fica assim, né, Michel? Não, eu tô orando. Xaraca. Mano, move céu e terra e você tá orando, velho. Você tá orando. Pro solteiro, não, eu tô orando. Deus vai enviar a varoa, a costela, a princesa, a Rebeca. Deus vai enviar. Mas você não tem uma atitude de ficar bonitão, de passar um perfuminho, de cortar o cabelo, de deixar a barbinha bonitinha. Você não tem nenhum tipo dessa de atitude. Você vai encontrar a varoa? Não vai, cara. Não vai. Esperar cair do céu. Não, tô orando. Deus vai falar. Não, tô orando, pai. Mano, gira até no manto. Mas não toma uma posição. É só um exemplo. Do que eu quero falar. Tiago fala justamente isso, cara. A nossa fé sem obra é morta. Fala de Abraão. Cara, esse cara é fantástico para mim. Esse cara mexeu muito com o meu coração. O que você está vivendo hoje foi fruto de uma atitude que você tomou lá atrás. Se você não está vivendo nada daquilo que você sonhou, a culpa é sua, não é de Deus. Não é porque você orou pouco, não é porque você não jejuou, a culpa é sua. Amor, eu posso falar bunda mole? Não, né? É que quando você fala, não fica legal você falar nádegas mole, né? Não fica legal. Cara, você precisa tomar um posicionamento. Se você quer ter algo no futuro, você precisa ter um posicionamento. A igreja, voltando para a palavra lá atrás, a igreja prudente, ela tomou uma atitude. Para ser prudente, ela reservou o seu azeite. E nós como cristãos hoje estamos fazendo como o quê?
Igualzinho o Tiago falou aqui, nós estamos falando que nós temos fé. É gostoso falar, né, Lucas, lá, meu evangelista, eu sou crente, aqui fala que na igreja, na escola, já na rua, já não fala, não, mas eu sou crente, não, eu sou evangélico, né, Lincoln, sou evangélico, mas você não vive, adianta muito, não adianta de nada. A Bíblia fala que até o capiroto crê, os demônios creem em Deus e tremem de medo. Nós muitas vezes somos sem vergonhas, que nem trememos a autoridade de Deus. Eu estou falando com uma geração aqui que vai mudar essa geração, amém? Você pode participar, você pode falar amém, tá? Estou falando com uma geração que vai transformar Rolândia. Essa geração que está neste lugar, que participou do outro culto passado, hoje tem 500, mas um pouquinho antes tinha mais outros 550. Eu falei a mesma coisa. Eles vão mudar, nós vamos mudar essa geração, cara. Mas nós temos que tomar atitude. Adianta conversar com um monte de gente aqui e falar, não, eu creio no avivamento, mas não ora, não lê a palavra. Adianta do quê? Não toma uma atitude. Não, eu recebi uma palavra de Jesus. Não, eu recebi uma palavra de Deus. Eu vou ser pastor. Não, eu vou ser. Mas, cara, você não toma nenhuma postura em relação a isso. Você não age para aquilo cumprir. Não, eu vou ser jogador de futebol do estrangeiro. O cara nem treina, velho. Adianta o quê? Nada. Tiago está falando aqui que nós precisamos tomar uma atitude. E é justamente disso que eu quero ir trabalhando com vocês. Provérbios 24 diz assim: se te mostrares fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Diante da circunstância, nós precisamos amarrar a cara, velho, e ir, e fazer. Diante da circunstância, tá tudo dando errado, mas eu vou fechar minha cara e falar assim, não, mano, eu vou tomar uma posição, eu vou lá, eu vou fazer, vai acontecer. Posso te citar 500 mil caras que tomaram atitude e fizeram a diferença nesse mundo. Mas nós estamos fazendo simplesmente o que muitos fizeram, que os amigos de Pedro fez dentro do barco, Pablo. Jesus está vindo lá longe, todo mundo fica com medo, olhando e falando, meu Deus, é um fantasma, é o Batman, é o quem aquilo ali? Aí alguém fala assim, não, deve ser Jesus. E Jesus fala, é eu. Aí Pedro faz o que, pobre? Se é Jesus, então fala que eu vou aí. E Jesus fala assim, bora. Mano, ele vai, anda sobre as águas. Aí eu acho que ele chega no barco e fala assim, Pedro. Os caras olham pra ele e falam assim, ei, mano, você afundou, hein? Ficou com medo, né? Afundou, né? Mas eu imagino Pedro falando assim, cara, mas eu andei sobre as águas, e você? Tá todo mundo diante de Jesus, cara, todo mundo, Michel, todo mundo. Jesus faz assim, alguém de vocês vão me trair. Todo mundo, não, tá louco? Tô com você até a morte, tamo junto, é nóis. Não, vamos pro arrebento. Aí o que acontece? Todo mundo Getsemane, pá, chega o traidor, fala assim, quem que é Jesus? Para prender ele. Você não vê falar assim, não, e Tiago meteu a mão na cara de fulano. Você não vê falar assim, e Mateus peitou os caras. Mas você ouve falar de um cara que falou assim, e Pedro, sacando-lhe da espada, cortou a orelha de Malco. O único que falou lá atrás, estamos juntos, cumpriu aquilo que falou. Ele teve uma atitude. Eu acho que ele cortou a orelha dele e falou assim, a próxima vai ser na sua cabeça. E aí, vai como é que é? Eu imagino, cara. Fique esperto. Mas ele tomou uma atitude. Foi um cara de atitude, velho. Imagina só Davi, desse tamanho. Mas dizem que ele não era desse tamanho, ele era um pouquinho mais alto. Davi, cara, tá lá o gigante, ele vai levar um rango para os seus irmãos, olha ali e tal, e tá aquele gigante bitelo, falando, ei, cambada, não tem homem não? Vocês não são o guerreiro de Deus? Cadê o guerreiro de Deus? E todo mundo com medo, velho, todo mundo com medo, todo mundo se acovardando, ficando meio assim. Davi olha aquela situação e fala assim, cara,
Não acredito que esse cara está falando isso, mano. Não acredito. Não acredito que ele está fazendo isso. Davi, ele tem uma atitude diante da circunstância. Davi marra a cara, velho. Vai falar com Saul. Falou, rei, é o seguinte. Até quando esses caras vão ficar forgando com nós? Até quando? Saul falou, não, se quiser minha armadura tá aqui, ó. Não, vai lá, encoraja ele, dá aquela... Vai lá, o cara é gigante, mas vai lá. Davi fala assim o seguinte, mano, desce no rio, pega 5 pedras. 5 tem um significado na Bíblia, vocês já ouviram falar, representa Jesus, a graça de Jesus. Mas neste caso, ele pega 5 pedras, não se ele errar uma, ele vai matar, pegar outra e vai atirar. Nesse caso ele pegou 5 pedras, porque ele tinha certeza que ele ia acertar. Porque Golias tinha mais irmãos. A história mostra que ele tinha mais 4 além dele. Tanto é que Joabe mata um no meio da guerra. Ele pega 5 pedras e vai. E ele diz a seguinte frase, Lincoln, que eu falo, mano, eu sou igual o Power Rangers. Ele pegou e falou assim, cara, seu incircunciso, você está desafiando o Deus de Israel? Aí o anjo fala, tá tirando, hein, mano? Tá tirando. Aí ele falou assim, você vem com isso aí? Estilingue? Falou, não, eu venho no nome de Israel, no nome de Deus de Israel. Cara, você tem essa autoridade, velho. Só que você não toma uma atitude diante disso. Você não toma uma atitude como cristão, que você bate no seu peitinho lindo e fala, não, eu sou crente. Mas na escola, tu tá na mesma roda que todo mundo. Aonde você está, você é igual a todo mundo, cara. Todo mundo está bebendo? Estou bebendo. Todo mundo está usando não sei o quê? Também estou usando. Que crente você é? Que crente que eu sou? Você sabe por que nós estamos vivendo uma geração morta? Por causa dos caras lá atrás, velho. Os nossos antepassados não tomaram uma atitude como os antepassados deles tomaram. Foram radical diante da palavra de Deus. Foram radical e tomaram atitude de ser evangelho, de viver o evangelho. Você olhava para fora aí, você olhava, antigamente, de verdade, você olhava, você não sabia se o cara é crente ou não. Você olhava e falava assim, mano, esse cara é crente. Olha o cabelo dele, a roupa dele, olha o sapato dele, olha a rapadura embaixo do braço. Esse cara é crente. E todo mundo botava mó F quando o cara era crente, mano. Todo mundo. Mas se deixou perder porque nós e os antepassados, infelizmente não viveram o evangelho como deveria, não agiram como deveria. Tiago está falando aqui, fala, mano, você acha que a obra vai ajudar? Não, não é a obra que vai te ajudar. Obra quer dizer ação. Não é a obra que vai te ajudar. Ah não, vou fazer um servicinho social, como o John bem colocou. Ah, vou entregar um alimentinho aqui. Não, vou falar de Jesus. Os meninos que faziam evangelismo. Não, falar de Jesus para ele, ô mano. Pá. Mas o cara está morrendo de fome, cara. Grande coisa. Grande coisa. Você precisa ter atitude diante das coisas. Você precisa ser verdadeiramente cristão, cara. Se você está falando que você é cristão, viver como um, ter atitude como cristão. Cara, você tem que ser no seu trampo, você tem que ser o melhor cara. Todo mundo fala assim, mano, o Pablo é sinistro mesmo, hein? Nossa, o Lincoln, velho, mano, ninguém pula enrolando igual esse carro aqui, véio. Mas por quê? Porque ele vai ter a oportunidade de falar assim, sabe por que brilha assim? Porque brilha o brilho de Jesus, cara. Eu faço o melhor para Jesus, você não está ligado. Mano, eu penso que esse carro fosse de Jesus, eu ia deixar o carro. É por isso que isso fica assim. Simples assim, cara. Mas na escola nós somos mais um, na faculdade somos mais um, no trampo somos mais um, igual todo mundo. As pessoas olham pra gente e esperam uma palavra de vitória. Quando você vai vender o produto lá no cabelo lá, eles esperam um resultado. Você pode falar assim, não, eu tenho um creme que é top. É creme da raiz de Davi. Esse creme muda a raiz do seu cabelo. Esse creme é o creme chamado Jesus. Ele faz milagre no seu cabelo. É uma bucha, mas Jesus faz um milagre. Você tem uma atitude de cristão, cara. Você faz a diferença. Isaac Newton, quem foi Isaac Newton? O cara fez um rebento na física.
e tinha raiz cristã. Vou pegar minha cola aqui. Marquei os nomes aqui dos caras. Quem foi Graham Bell? Quem foi Graham Bell? O cara inventou o telefone, velho. Hoje você tem esse aparelhinho, mas o cara que lá atrás que inventou um telefone e a linha telefônica, pra você poder trocar ideia. O cara revolucionou no momento que isso era só carta. Quem foi Thomas Edison? Hoje a gente tem tudo isso aqui porque um cara decidiu não ser igual a todo mundo. Criou a lâmpada. Criou a energia. Tesla. Mano, Tesla é zica. E todos esses caras que eu estou falando pra você tem raiz cristã. Tem DNA cristão. Tesla, velho. Mano, na época lá atrás, ele foi o primeiro cara que inventou um carro elétrico. Você tem ideia do que é isso, mano? Mano, Bill Gates revolucionou a informática. Quem foi Martin Luther King? Eu falei semana passada. O cara acabou com o racismo. Todos que tomaram uma atitude diante de uma situação. Todos tomaram e não se conformou com o século que ele estava vivendo. Nós, como cristão, nós decoramos esse versículo, tipo, não vos conformeis com esse século, mas transformai para a renovação da sua mente. E tamo, Pablo, top, mano. Tô sabendo desse versículo. Escola dominical, se perguntar, fala um versículo. Já levanta a mão para falar esse. Ou Deus amou o mundo, de tal maneira, né? Presta atenção nesse versículo. Presta atenção no que você está falando. Transformai a vossa mente. Exige uma ação para transformar a sua mente. Se você está andando para cá, que quer dizer metanoia. Metanoia quer dizer conversão. Você põe na sua palestra, Bob. Quer dizer conversão. Você toma uma atitude de mudar aquilo que você estava fazendo. E começa a agir diferente. Mas envolve ação. Transformai a vossa mente. Na onde você está vivendo. Quando fala assim, não vos conformeis com o século que você está vivendo, ele não está falando só assim, não, nesse momento que a gente está vivendo. Não, não é isso, cara. É aonde você está. Você precisa ter uma atitude de fé. Aonde você está inserido. Você transforma aquilo. Você transforma a mente naquilo. Aonde você está inserido. É no meio da informática, então eu vou ser um exemplo aqui. Eu vou mudar esse negócio aqui. Eu vou transformar esse negócio aqui. É no futebol? Não, eu vou ser o melhor para agradar Jesus. E quando agrada Jesus, automaticamente as outras coisas acontecem. Não, eu estou vendendo roupinha de criança, eu vou ser a melhor loja. Quem chegar aqui, pisou, vai ser curado. Eu estou vendendo coisa lá em São Paulo, para que eu chegar no lugar, os caras falam, mano, esse vendedor é o cara. Não vi a hora de ver a tua cara. Sabe por quê? Porque você transformou o lugar onde você está. Você transformou a situação que você estava. Mas tudo isso com uma atitude, que é que Tiago está falando. Pensa comigo, Abraão, velho. Deus fala para ele assim, ó. Abraão. Aí, Abraão fala assim, salve. Aí ele pega, tá ali. Eu quero um sinal da sua obediência, Abraão. Sacrifica o teu filho para mim. Aí o que ele faz? Já com nós, pai. Amanhã eu sacrifico ele. E Abraão tá lá, velho, de boa, esperando. Pai, tu és santo, tu és digno, Senhor. Aleluia. E Deus fala lá, tô esperando. Abraão, já é o terceiro dia, mano. E aí? E ele tá lá esperando. Não, tô orando, pai, eu tenho fé. Tenho fé no Senhor. Ele ia ser considerado o pai da fé? Não. Por que ele não ia ser considerado o pai da fé? Porque ele não teve uma atitude de obediência. Ele não teve uma atitude de fé. Aí ele pega, Abraão, no contexto original, de verdade, ele pega o filho dele, o único filho dele, e ele vai até sacrificar o seu filho. Ele tem uma atitude. Ele leva o cara até lá. Lá, ele amarra. Imagina na cabeça de Abraão, cara. Ele trocando ideia.
Isaac falando assim, cara, vou sacrificar com meu pai, mano. Nossa, faz tempo que eu não fazia isso, hein, pai? Nossa, massa. E ele lá, meu Deus. Mal ele sabe que é ele, pai. Não, filho, nós vamos sacrificar, Deus vai prover. Já com nós. Ele tem uma atitude de fé, cara. Mas ele tem que ter essa atitude matando o filho dele. E aí Deus prova a obediência. Quando ele vai chegar o momento de matar, Deus fala assim, não, agora eu entendi, agora eu sei que você é obediente a mim. Mas ele precisou de uma atitude para ouvir isso. O que você vai ouvir de Deus? Quais estão sendo as suas atitudes? O que você tem diferenciado aonde você está? O que você tem feito? Com o tempo, com a prudência, o que você tem feito? Recebi uma palavra que eu vou pregar para as nações, mas eu nem tirei o passaporte. Eu vou ir pregar para as nações? Você não tem nem passaporte, William? Posso saber manejar a palavra, mas eu não tenho nem o básico do básico que é para ir para fora. Precisamos agir, gente. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando o deputado Rodrigo está falando isso, quando ele está falando isso, que sem fé é impossível agradar a Deus, ele está falando o seguinte, que sem a sua atitude de fé é impossível agradar ao Senhor. O que isso quer dizer? Que sem as suas ações, que revela quem você é, sem as suas ações de fé, não dá para agradar a Deus. Ele não está falando aqui, Paulo, que você tem que jejuar pra caramba. Ele não está falando que você tem que morrer de ler a Bíblia. Mas ele fala que você precisa ter a atitude que comprove tudo isso. Aí você vai agradar a Deus. Para aceitar Jesus, você precisa tomar uma atitude. Ou não? Estudos dizem que nós tomamos mais de 1 milhão de decisões por dia. Entre pega o celular ou não pega o celular, vira a cabeça ou não vira a cabeça, põe essa roupa ou não põe essa roupa, vou para a direita ou vou para a esquerda. Mais de 1 milhão. O tempo todo você está decidindo, cara. O tempo todo está tendo atitudes que você precisa fazer. O tempo todo. Só que quando chega a determinada situação, nós não queremos tomar a atitude. Nós precisamos, galera, de verdade, tomar uma posição. E isso é hoje. É hoje. É ter uma atitude hoje. Eu posso falar para vocês mais outros caras. Eu tenho marcado aqui mais um monte de cara que fizeram diferença nesse mundo. Posso falar de Felipe Gomes Rodrigues, que mudou essa geração. Mas nenhum dividiu a história. Nenhum dividiu a história. Posso falar para vocês, cara, de Billy Graham. Posso falar, cara, de Martin Luther King, de Martin Lutero. Posso falar, mano, de um monte de gente. Mas ninguém dividiu a história. Por causa de uma atitude de amor. Diante de Deus ele falou assim, não, Pai, eu vou. E ele vai, ele desce, ele decide, ele tem uma atitude de não pecar. Ele tem uma atitude de fazer diferente. Ele tem uma atitude, cara, diante de todas as circunstâncias. Ele tem a maior atitude de todas e vai para a cruz. E tem atitude de morte e atitude de ressurreição para te dar a vida. Ele vai no inferno, pega a chave do inferno, pega a chave da morte e entrega para a igreja, está na mão dele, brother. Ele tem uma atitude. Jesus é o maior exemplo de todos em atitude. E nós dizemos que nós somos pequenos Cristo, que é o que é dizer cristão. Aí nós dizemos, não, eu sou cristão. Mas você não está disposto a morrer para você mesmo, em ter uma atitude de verdade, em ter atitude de ler a palavra, em ter atitude de decidir por amor, em ter atitude de não pecar. Nós não tomamos essa atitude. Nós preferimos estar no meio e ser que nem chuchu. Pega gosto de tudo. Coloca cebola, pega gosto de cebola. Chuchu pega gosto de tudo.
Aí nós somos crentes chuchu. Estou aqui, eu fico igualzinho. Mesmo gosto, mesmo sabor. Estou numa situação difícil, vou orar, pedir para Deus. Aí o irmão vem e fala assim, não, eu estou em oração. Estou em oração. Estou em oração. Aí você pega o sentido da palavra. Orar mais ação da oração. Ou seja, você tem fé, mas você precisa agir. Você tem fé, mas precisa mostrar as suas obras. É isso que essa palavra está dizendo para nós. Espero que você e eu pare de ser bunda mole e tome uma atitude hoje. Se você não tomou ainda, há 2 semanas atrás, você tome uma atitude hoje e decida ser diferente. A partir do momento que você tomar uma atitude, a sua vida vai mudar. Há alguns dias eu tenho experimentado disso. Já há algumas semanas eu tenho experimentado disso. Aconteceu várias situações e eu precisei tomar algumas atitudes. E diante dessas atitudes eu tenho colhido vários resultados. Uma dessas atitudes foi parar de ser procrastinador. Amanhã eu faço, amanhã eu resolvo, depois eu faço. E a Bíblia é bem clara em dizer que não deixa para fazer o que você pode fazer hoje, fazer amanhã. Isso envolve atitude. Isso envolve atitude. Como você está? Diante da sua situação, como é que você tem agido? No seu dia a dia, como você tem agido? Como você tem se posicionado? Em relação às coisas de Deus, como você tem se relacionado? Como você tem se portado? Como você tem decidido? Talvez Deus liberou para você uma palavra, que você ia impactar as nações, que você ia pregar para não sei aonde, que você é evangelista, mas o que você tem feito com isso? Se você não agir, não vai acontecer nada. Para encerrar, eu quero contar 2 coisas rápidas para vocês. Eu pensei que não ia doer. A primeira, imagina João Batista. João Batista, ele anunciou Jesus. Imagina Thomas. João Batista acorda no meio do deserto, tinha acabado de comer uns gafanhotos. E ele olha assim e fala assim, cara, eu vou curtir a vida. E decide, tchau, obrigado. Levanta e vai. Não vou comer mais gafanhoto, não. Chega. Comer gafanhoto e mel? Não. Chiba. Partiu. E vai. E está chegando perto de Jesus ser glorificado, perto de Jesus ser batizado. E o que está acontecendo com João Batista? Estou de rolê. Partiu, dar um rolê de camelo, pá, curtir umas dunas, pá, suave. Aí chega o momento que Jesus vai ser batizado. Da seguinte frase: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cadê João Batista? Precisava ser batizado para iniciar o ministério de Jesus, mas ele não tomou essa atitude. Deixa quieto. Mas João Batista tem uma das maiores decisões da sua vida. Ele vive para anunciar o Reino dos Reis. Ele viveu para anunciar o Rei dos Reis. E toda atitude que ele teve foi para anunciar o Rei dos Reis, no seu propósito. E para encerrar, eu quero contar uma história para vocês. Pode ficar de pé. Com as nossas decisões, as nossas atitudes diante da circunstância pode fazer diferença. Existia um jovem e ele cometeu um crime. Cometeu um crime e foi condenado à morte, à forca. Mas era um menino bonzinho, ele não era tão ruim. Ele era tipo John, assim, andava para lá e para cá, todo mundo conhecia ele, né? Era um menino bom. Mas aí o que acontece? Ele matou um cara, velho. E ele foi condenado à morte por isso. Mas a população dessa cidade
escreve uma carta para o governador e fala assim: governador, o menino é bom, ele é gente boa, ele não merece morrer. E aí chegou várias cartas da cidade, todo mundo assinando as cartas e pau, e vai. O que acontece? O governador fala assim: mano, esse menino deve ser bom mesmo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou lá conhecer esse cara. Escreveu uma carta de perdão, liberando ele, não vai mais morrer. Colocou dentro de uma Bíblia. Falou assim: vou vestir de pastor, só para ver de qual é que é. Chegou lá, cara, no lugar que ele estava lá, na cela dele, e começou a falar assim: ô fulano, tudo bem? Eu não quero falar com você não. Você é pastor, pode sumir daqui. Vaza, não quero saber. Não, eu tenho uma palavra de vida para você. Não quero saber de pastor. Não, cara, eu tenho algo aqui que pode te libertar. Eu tenho algo aqui que vai te libertar. Já falei para você que eu não quero. Some daqui. Então o governador, disfarçado de pastor, tchau, obrigado, vazou, foi embora. O carcereiro chega para ele e fala assim: cara, como você é burro, como você fala de maneira burra, como cara, mano, meu Deus. E aí o cara começa a resmungar, ele fala assim: sabe quem que é esse cara? Ele era o governador. E dentro daquela Bíblia estava uma carta que era a tua liberdade. E você ia ser livre hoje. E aí chega o momento que ele vai ser enforcado. E antes dele ser enforcado, ele fala assim: eu quero falar algo. E aí ele pega e fala assim: hoje eu estou sendo condenado, vou ser enforcado, não pelo crime que eu cometi. Estou sendo enforcado e condenado à morte hoje, pelo perdão que eu recusei. As nossas atitudes faz toda a diferença. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo, diante do Senhor eu quero colocar essa geração santa. Essa geração, Pai, que tem de verdade mudado a mentalidade. Não tem se conformado, Pai, com o que está vivendo. Mas mediante a circunstância também não tem tomado algumas atitudes. Mas nessa noite, ouvindo essa palavra, há um despertar do Senhor na vida deles. De ler mais, jejuar mais, falar mais de Ti, agir como homem e mulher de Deus, amar o Senhor intensamente. Deus, eu clamo por uma geração que vai ser diferente, uma geração de adolescentes e de jovens que vai revolucionar a política, uma geração de jovens e adolescentes que vai fazer diferença na faculdade, na escola, no trabalho. Aonde eles passarem, as pessoas vão notar a diferença deles, porque eles estão fazendo tudo isso para agradar ao Senhor. Tomaram uma atitude de passar num concurso e fazer diferença. Tomaram uma atitude de ser um policial, de ser um bombeiro, de ser um advogado, um médico, um dentista, mas para fazer a diferença onde eles estão. Eles tomam hoje uma atitude, Espírito Santo, de não se conformar com este século, mas fazer a diferença, transformar a mente, Jesus. Pai, que essa palavra incomode, que essa palavra fique na mente, e todo dia somos levados, Pai, levados a uma atitude diferente, uma atitude de fé, uma atitude de avançar no Senhor. Eu agradeço ao Senhor, porque o Senhor é bom, Pai, e sabe o que faz. Nós te louvamos, agradecemos ao Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus?